braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Colossenses 1, de 13 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E é no nome desse Senhor Jesus, pela obra redentora, salvadora, transformadora do Senhor Jesus na cruz, ele que é o princípio de todas as coisas, ele que é o primogênito de toda a criação, ele que é o Filho unigênito de Deus, ele que é o Criador e o sustentador da vida. Nós vamos agradecer ao Senhor e orar nesse momento, para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações nesse momento de culto. Oremos. Pai de amor, nós te agradecemos, nós te exaltamos, Senhor, nós te bendizemos, pelo privilégio que temos, ó Deus, de cultuar ao Senhor, mesmo estando, Senhor, cada qual na sua casa, nesse período de isolamento social. Ó Deus, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor se faz presente em cada lar, em cada casa, visitando cada família, cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus, se há porventura entre nós alguém entristecido, se há porventura entre nós alguém magoado, alguém sofrendo qualquer tipo de perseguição, de luta, de dificuldade, de dor, de tristeza, que o teu Santo Espírito visite, Senhor, cada coração nessa manhã, trazendo alento,
trazendo esperança, trazendo consolo, ó Deus, fortalecendo a nossa fé. Fala conosco no decorrer dessa manhã, como o Senhor já tem nos falado através da Escola Bíblica Dominical. Continua a falar conosco, Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, seja luz, que a Tua palavra nos traga esperança, que sejamos fortalecidos e edificados no Senhor, que é a rocha da nossa salvação. Deus, muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela Igreja Batista no Alto da Lapa. Vai de encontro a cada necessidade dos meus irmãos, cobrindo cada um com a Tua graça, com a Tua alegria, com o Teu consolo. Recebe, Senhor, este culto como oferta de louvor, como oferta de gratidão. Ó Deus, como expressão de amor das nossas vidas. E que Deus, que o nosso louvor não seja simplesmente fruto de lábios, Senhor Deus, que não tenha um compromisso contigo, mas que seja, Senhor Deus, expressão de amor e adoração ao Senhor. Ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Amém. Hosana,
esteja, ó Deus, direcionando, abrindo mentes, ó Deus, para que possamos, ó Deus, através da tua palavra, ó Deus, alcançar vidas, ó Deus, através dessa rede que é a internet, ó Deus, que está em todos os lares, ó Pai. Que o Senhor venha estar nos capacitando, ó Deus, dando orientação, dando discernimento, ó Deus, para que possamos usar essa ferramenta que é tão inovadora, ó Deus, para ao nosso benefício, para o benefício do teu nome, ó Deus, para o benefício, ó Deus, do teu santo nome, ó Pai. Venho te pedir também, ó Deus, que o Senhor esteja com o Anderson, Pai, nesse momento, com o pastor Anderson, Pai, que ele vai estar trazendo a tua palavra, Deus. Acalma o teu coração, sei que está muito aflito, Deus, mas que o Senhor, Deus, possa vir estar falando, usando a boca do Anderson, Pai, para que transmita, ó Deus, palavras de conforto, palavras de alento, ó Deus, para todos aqueles que estão aqui, ó Deus, e para que os demais possam depois estar ouvindo esse culto, ó Deus, através da internet, ó Deus. Sei com a vida dele, ó Deus, providencia os nossos corações que estejam abertos a ouvir a tua palavra, Deus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ela está em Salmos 87, versículo 7. O tema está em Salmos 87, versículo 7, que diz o seguinte: todas as minhas fontes estão em ti. Então, o tema para essa mensagem que nós vamos ler a partir de Colossenses capítulo 3 é que todas as minhas fontes estão em ti. Então, eu quero ler com você, diz assim os primeiros 3 versículos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É interessante parar para refletir que todas as minhas fontes estão em ti, diz o salmista. Paulo, na realidade, ele vai trazer uma reflexão à igreja de Colossos, resgatando, talvez, e trazendo a lembrança a eles do processo de conversão individual, colocando-os num ponto de análise interior ao tipo de vida que poderiam estar vivendo, se, na realidade, entendessem a profundidade e a implicação que isso traz para a caminhada cristã. Paulo está dando uma chamada na igreja de Colossos. Ele fala justamente isso. Olha, se você já ressuscitou em Cristo, você deveria buscar as coisas que são de cima. Se você, de fato, compreendeu esse processo que você passou e viveu num determinado momento da sua vida, que é justamente essa entrega voluntária, esse atendimento ao chamado e à voz do Senhor, se você compreendeu isso dentro da sua subjetividade, dentro da sua particularidade, se você entendeu isso, você deveria buscar ao Senhor. Ele estava exortando a igreja, nesse momento do capítulo 3, a viver uma santidade, uma aplicação de um amor divinal em suas vidas. Era isso que ele estava dizendo. Ele coloca, talvez, de uma forma não direta, mas ele diz assim: vocês estão, de fato, com Cristo? Nasceram de novo realmente? Então, se vocês entenderam isso, se vocês, de fato, estão com Cristo e nasceram dele de novo, deixa eu te dar 2 conselhos, igreja de Colossos. Busquem as coisas que são do alto. Pensem nas coisas que são de cima. Ele apresenta esses 2 verbos. E aí é interessante, eu estava pensando nisso, é que quando ocorre justamente essa mudança de sentido em nossa vida, né? Quando a mudança da nossa mente ela passa a ser real, quando a conversão da nossa vida faz de fato sentido para nós, podemos dizer que aquilo que nos alimentava
até então, agora não passa de um suplemento alimentar. Aquilo que regia a nossa vida, aquilo que nos alimentava e nos dava força para caminhar antes da nossa conversão, antes do nosso novo nascimento, antes da metanoia acontecer na nossa vida, antes da transformação da mente de fato acontecer, aquilo que nos alimentava de fato não serve mais como alimento, por melhor e por mais agradável que possa nos parecer. Não faz mais sentido. O que antes era tido como base, como pilar de sustentação de vida, hoje são complementos, por mais relevantes que possam ser. Quer um exemplo disso? A partir da nossa conversão, da nossa mudança de vida, da mudança de sentido que nós agora temos, a família que antes poderia ser a sua base, o seu sustentáculo, o seu pilar, eu lamento te dizer, após a sua conversão, ela não é mais a sua base. A sua profissão, que lhe dava uma estabilidade e um prazer, ela não é mais a sua base. Os seus amigos que lhe enchem de prazer e que lhe estão à volta da sua mesa, quando tudo está muito bem, quando tudo está muito tranquilo, ou talvez até estejam também no momento da sua adversidade, no momento da sua dor aguda, no ápice do seu sofrimento, ainda assim, por melhor que sejam, não é mais a sua base, não é mais a sua fonte de alimentação. No processo de conversão, Deus agora é a sua base. Ele, de fato, agora é a pedra angular. Jesus é a sua fonte. É isso que o salmista estava dizendo. Eu sei agora que o Senhor é a fonte de todas as coisas. Agora eu sei da onde vem a origem de tudo aquilo que pode nutrir a minha alma, de tudo aquilo que pode sustentar a minha vida, de tudo aquilo que pode acrescentar no momento da minha subjetividade, no momento da minha dor, no momento da minha angústia. Eu sei a hora agora da onde provém todas as coisas. Todas as minhas fontes, diz o salmista, estão em ti, Senhor Jesus. Quando todas as minhas fontes estão em ti, tudo que vem como adicional, amigos, família, profissão, reconhecimento, dinheiro, tudo é suplemento. Tudo é uma efemeridade. Aí você vai falar assim, Anderson, a família é efemeridade. E não é. Acabei de perder um tio, se minha base e minha fonte estivesse nele, da onde eu me nutriria agora? Quando se perde um filho, quando se perde um pai, por mais amoroso e por mais devotado que eu tinha sido ao meu pai, há 12 anos o perdi. Se minha fonte estivesse nele, quem me faria caminhar no momento da angústia e da dor e do sofrimento? Entretanto, a nossa dor existencial é na nossa subjetividade vivida. Parece que esquecemos e desprezamos quem de fato nos alimenta e quem tem a capacidade de nos preencher. Quando estamos em nosso quarto, vivendo na nossa intimidade, cheios de dúvidas, cheios de anseios, de preocupações, de desânimos, desesperançosos, o que de fato pode nos preencher? Eu ontem estive falando com uma pessoa que está solitária dentro da sua casa, experimentada com Cristo, viveu a vida devotada ao Senhor, piedosa nos seus atos. E ela disse assim, ore por mim todos os dias, porque eu estou me sentindo tão mal. Eu consigo me sentir tão presa. Eu consigo me sentir tão sozinha, mesmo sabendo que tenho filhos, família, mas que não podem estar presentes para poder me preservar. Se a fonte dela fosse os seus filhos, a sua família, ela não teria onde se alimentar.
E é por isso que eu interrompi e participei da aula do pastor Saulo hoje. Porque eu disse que existe uma força gravitacional espiritual que, se não bem vivida, se você não bem aprofundada com Deus, bem arraigada com o Senhor, no momento da tua dificuldade, você pode sofrer justamente essa força gravitacional que impede agora de você olhar para cima, mas que você só consegue olhar para baixo. Só consegue direcionar o teu olhar para o solo. Só consegue olhar com limitação para o chão que você está andando e não mais para o horizonte que lhe é proporcionado quando a sua fonte de fato é o Senhor Jesus. A nossa perspectiva muda. Quem é então que de fato pode nos dar o alento que precisamos? Quem ou o que de fato pode nos proporcionar então esse olhar de perspectiva sobre um novo horizonte, sobre um novo prisma? Quem é que de fato pode te proporcionar isso? O salmista responde isso. O salmista responde dizendo que todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes. Nós seres humanos, minimamente, como criaturas de Deus, somos intrigantes. Quando não refletimos de modo correto, quando a profundidade do problema nos assola, quando os pensamentos se aglutinam na nossa mente, quando as vozes sopram e ecoam em nós, dizendo para nos paralisar, para desistir, que ninguém é capaz de mudar a tua história, que ninguém é capaz de te ajudar. Quando você diz que se sente sozinho, desamparado, solitário, carente de atenção, desprovido de algum tipo de provisão, ainda que você nem saiba, às vezes, qual é o tipo de provisão que você precisa. Às vezes, quando alguém se aproxima para tentar nos ajudar, nós dizemos assim, olha, muito obrigado. E você não se dá nem o trabalho, muitas vezes, de compartilhar isso com aquela pessoa, porque você não quer compartilhar, porque não quer preocupar aquela pessoa a quem ama. E porque, no fundo, intrinsecamente em você, existe uma voz que diz assim, não. Você pode compartilhar, sim. Você pode amenizar o seu fardo, mas quer saber de uma coisa? Você vai fazer isso. Essa pessoa pode até trazer um possível alento momentâneo, mas você sabe que quem é capaz de mudar a tua história, de mudar, de tratar o cerne, o âmago ou o X da questão, é somente o dono da fonte inesgotável de vida. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele sim pode mudar e te alimentar. Ele pode fazer com que você seja direcionado no momento da sua vida a buscar as coisas de fato que são de cima, a se alimentar de tais coisas do alto, para que no momento da sua adversidade você tenha fonte substancial, relevante, para que o seu reservatório possa estar cheio e possa te dar força de continuidade para continuar a caminhar. Talvez o que nos faz olhar para baixo seja justamente o fato de que durante quase 24 horas do dia, se não estivermos dormindo, somos bombardeados o tempo inteiro com coisas efêmeras, com coisas passageiras, com somente suplementos, mas não a fonte inesgotável. Nesse momento que eu paro para pensar, de fato, que o conselho que Paulo dá agora e chama a atenção para a igreja de Colossos, vocês estão convertidos de fato, entenderam a sua nova vida no Senhor. Então, deixa eu dar esses dois conselhos de novo. Deixa eu te dizer,
Buscai as coisas do alto. É um imperativo, é uma ordem continuada. É uma vida agora de busca que precisa acontecer, independente se você vive ou não vive um mau momento. Porque é justamente na ausência do mau momento que você deve estar buscando para que, quando o mau momento se apresente, você tenha reservatório suficiente para continuar sem duvidar do tempo, sem duvidar do cuidado, sem duvidar do amor, da graça e da misericórdia do Senhor que repousam sobre sua vida. É imperativo. É imperativo essa ordem de continuar buscando ao Senhor, porque agora, nesse momento de busca ao Senhor, é que nós somos construídos como criaturas dependentes de Deus, criaturas agora que precisam se relacionar com o sagrado, que precisam se relacionar com o Criador onipotente, com o Criador amoroso, para que no dia mau as assolações não tenham poder sobre a sua mente e não te paralisem por medo ou por temor. Na construção da dependência do relacionamento do ser frágil com Deus, mas um relacionamento de um ser frágil, mas que se relaciona e se constrói agora com um Deus forte e ilimitado de poder. Você precisa se alimentar. Você precisa ter uma fonte inesgotável que jorra 24 horas do dia, durante toda uma eternidade, lhe proporcionando vida em abundância. Conversão verdadeira leva o homem a transcender. E eu fiquei pensando nisso ontem. Se você não transcende mais, é porque o teu olhar está tão voltado para as coisas de baixo, para as coisas desse mundo, que você é capaz de romper. Olha que interessante, olha o que Paulo fala. Buscai as coisas que estão em cima. As coisas estão do seu lado? As coisas estão na sua frente ou estão atrás? As coisas estão aonde? Em cima. O que normalmente nós fazemos quando as coisas estão em cima? Vamos tentar isso, talvez de uma maneira ainda que pobre minha, de tentar trazer essa construção. O que nós fazemos quando uma coisa está muito alta para nós pegarmos? Nós precisamos transcender, transpor um obstáculo, é ou não é? O que a gente utiliza muitas vezes como escada, ou como objeto? Uma escada, para poder alcançar aquilo que está em cima. O que o Espírito Santo faz com nós que já fomos selados? Ele diz assim, olha, está difícil para você, mas sou eu que habito em ti. Sou eu que te conduzo, sou eu que aponto para o caminho certo. Então, deixa eu te impulsionar. Deixa eu te levar, deixa eu te conduzir a viver isso agora. Busque as coisas que são do alto. Nós agora conhecemos quem é aquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Nós conhecemos aquele Deus que se alegra na vida a ponto de entregar o seu Filho no intuito de nos promover a reconciliação e de nos proporcionar o dom gratuito de vida eterna. Nós temos tanto conhecimento disso que, por mais que venhamos a perder um ente querido, venhamos a perder alguma coisa, nós sabemos que Deus tem um cuidado sobre todas as coisas. E que todas as coisas Ele promoveu a sua graça durante tanto tempo. O Espírito Santo nos cela no momento da nossa conversão e nos direciona ao caminho em que devemos andar e, consequentemente, a buscar pelas coisas que são do alto. É nessa trilha, é nesse caminho que não nos podemos ficar detidos pelas vozes que nos assombram, pelos medos que nos paralisam, pelos temores que nos afligem ou pelos obstáculos que se aglutinam em nossa frente. Precisamos continuar a busca pela fonte renovadora de ânimo e de vida inesgotável. Precisamos compreender qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade, mesmo diante das mais tenebrosas situações. Precisamos deixar de lado aquilo que até o momento anterior de nossas vidas eram fonte, mas agora não passam de um suplemento. Um bom suplemento, muitas vezes, um bom alento, mas que não são capazes de nos preencher por completo.
Sabe por que nós precisamos buscar, orar e clamar? Para que venhamos a ter uma sintonia fina e ajustada com Deus. Para que venhamos, no tempo da adversidade e na agudeza da nossa dor, venhamos a nos esconder no esconderijo do Altíssimo e saber que, ainda que o tempo perverso venha nos assolar, sabemos que lá nós estamos protegidos, que debaixo de suas asas não sofremos dano algum, que Satanás é incapaz de nos tocar e que a nossa fé permanecerá inabalada. Por isso precisamos buscá-lo, por isso precisamos continuar pensando nas coisas que vêm do alto. É esse lugar que eu quero estar no tempo da minha adversidade, mas construído por uma busca incessante, contínua, num verbo imperativo que me dá uma ordem continuada. Olha, somos conduzidos a pensar no nosso próprio eu, todos os dias, a valorizar a nossa imagem o tempo inteiro. Por isso a dificuldade em se buscar as coisas do alto. Satanás passa os séculos tentando sabotar os planos de Deus para as nossas vidas. Todavia, o manual que nos conduz à vitória está diante de nós e pode ser consultado na integralidade do tempo. Esse manual está sobre as nossas vidas expostos por mensagens, por cânticos, por aconselhamentos bíblicos, direcionados por aqueles que estão cheios e plenos do Espírito Santo de Deus. Para que no momento de dor, no momento de angústia, possamos ser consolados mutuamente, porque você está pleno e cheio, porque o teu olhar está fito nas coisas que estão do alto, porque os teus pensamentos refletem naquilo que estão em cima, porque a sua busca são por aquilo que estão em cima e no alto, e não mais um olhar perplexo, atordoado e desbaratinado para a terra. As soluções efêmeras parecem que brotam do nada, como solução imediata. Quando estamos muito assolados, dependendo daquilo que estamos vivendo, achamos que a mentira pode ser o melhor recurso. A raiva e o ódio acendem em nosso coração. Desejamos então a vingança sobre o outro. Ou simplesmente tomamos raiva de Deus. Então causamos a discórdia, difamamos a vida de alguém, xingamos, nos distorcemos em imagem, sabe? A nossa imagem que era para ser agora, se assemelhar com a de Cristo, agora é distorcido, porque o teu pensamento não são para as coisas do alto, mas para as coisas passageiras. Abandonamos o exercício de alguns atos porque nós estamos feridos. Abandonamos a compaixão, abandonamos a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência e a prática do perdão deixamos de lado. Nosso pensamento nas coisas de cima precisam nos impulsionar a revestirmos de amor, que é o vínculo perfeito colocado aqui pelo apóstolo Paulo. Precisamos estar revestidos do amor, que é o vínculo perfeito. Precisamos buscar a paz de Cristo, que excede todo entendimento e provoca confusão mental naqueles que nos cercam. Sabe o que causa confusão mental naqueles que olham para você no tempo da sua adversidade? É saber de onde vem essa paz e tranquilidade e segurança na vida desse homem e dessa mulher diante de tamanha aflição. Paz que excede entendimento. Paz que excede entendimento e que provoca a confusão mental naqueles que nos rodeiam e nos cercam. Nossos pensamentos precisam nos levar a uma busca pela palavra de Deus de tal modo que a mesma venha abundar na nossa vida como reservatório no tempo da aflição. Pensar nas coisas de cima vão fazer com que nós tenhamos um coração de gratidão, mesmo diante das perdas. Obrigado, Deus, porque mesmo diante da minha perda, eu pude conviver com um tio durante os meus 43 anos de vida.
e o Senhor proporcionou à sua família quase 89 anos de existência. Você precisa buscar ao Senhor antes que o mau dia venha. Antes que o dia terrível, o dia mau chegue. Você precisa pensar para ter o ato de buscar. Você agora precisa compreender a profundidade de um processo de conversão pelo qual você passou. Eu quero terminar a mensagem e aí nos fazendo pensar em algumas coisas. Eu estava ouvindo uma vez um pastor pregando sobre esse mesmo texto e ele usa uma ilustração muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, normalmente nos sentimos desamparados e procuramos a Deus no momento da nossa dor aguda, ou quando somente chega a dor aguda, porque é lá que nós dizemos assim, nós perdemos o controle. Eu agora não consigo mais fazer nada pela nossa própria força. E ele diz que ele diz que é nesse momento que que o problema ele é como se estivesse subindo uma escada na nossa vida, sabe? Por exemplo, a depressão, quando chega na nossa vida, ela não chega num processo de depressão, puf, como um passe de mágica. Alguma coisa causou a depressão. Essa coisa que startou e foi utilizada como gatilho para a depressão, ela foi se desenvolvendo. Ela foi ganhando força gradativamente. O estágio final desse problema vivenciado, o que é? É a depressão. Em alguns casos, a depressão ainda também não é o momento final. Para algumas pessoas, é o fim da vida que vai trazer e vai livrar desse momento de angústia e de dor. E aí a pessoa diz assim: onde é que está Deus? Onde é que estava Deus na construção desse meu problema? Onde é que está Deus agora, justamente que eu preciso? E Deus está lá no alto dizendo para você o seguinte: onde é que você estava na sua vida de busca e de pensamento para a construção e formação da sua individualidade, para que esse problema não pudesse avançar degrau por degrau a chegar justamente no estágio que você está vivendo? Onde é que você está hoje na caminhada espiritual da sua vida? Como é que está a sua busca? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que você tem visto e vivido e lutado com tudo aquilo que tem se colocado diante de você? No momento de reclusão, como é que está o teu coração? No momento da dor e da perda, como é que está o seu coração? No momento da escassez, como é que você está? Como é que você olha por aquele que está em escassez? Qual é a dor que você sente por aquele que está opresso? Por aquele que está perseguido, por aquele que está solitário, por aquele que está carente de um afago? Como é que você está enchendo o teu reservatório? Com que olhar você tem contemplado as coisas da vida? Será que nós vamos precisar chegar no ápice, como foi dito hoje na escola bíblica dominical? Será que nós precisamos chegar justamente no momento da perseguição, para só então nós construirmos a nossa solidez com Cristo? Eu fico com a resposta da minha irmã Rosalina. Eu acho que nós não precisamos ser perseguidos, por mais que a perseguição possa nos trazer crescimento. Eu acho que a nossa construção de ser pode ser formada ainda no momento de calmaria, ainda no momento de paz, para que quando o mau tempo venha, você tenha a força de levantar o seu rosto e olhar para os montes, olhar para o céu e saber de onde vem o seu socorro. E se lembrar qual é a fonte que te sacia e te alimenta.
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te conduza em verdes pastos, que o Senhor impulsione você a viver todos os dias da sua vida com a convicção de que Ele é fonte inesgotável de vida, de amor, de poder e de graça durante a sua existência. Que o Senhor traga a paz que tanto nós precisamos e que causa confusão mental naqueles que nos cercam. Que a paz que excede todo entendimento repouse sobre sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém.